Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia e você está no canal da Igreja Reformada Deus Presente. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo a respeito do Salmo 23, do versículo 1, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Davi escreveu esse cântico, esse hino, ele quis deixar bem claro que o Senhor era um só Deus. Ele estava ali em volta de várias nações politeístas, né, e são nações que creem em vários deuses, e ele queria deixar bem claro que existe só um Deus, um só Deus, que é o Senhor dos Exércitos, o Senhor Criador de todas as coisas. Pois bem, então nesse primeiro trecho ele fala: o Senhor é o meu pastor. Ele deixa bem claro que só existe um Senhor, só existe um pastor, só um que guia. Davi, sendo pastor, usou essa analogia para falar do Senhor, né? Pastor é aquele que cuida, aquele que guarda as ovelhas, aquele que tange as ovelhas para onde elas devem ir, e uma manada de ovelhas sem pastor, elas se perdem, morrem, machucam, etc. Depois ele fala assim: nada me faltará. No original também tem a mesma, né, aponta para o futuro: nada me faltará. Isso mostra que Davi cria que o futuro dele estava garantido, que não precisava dele se preocupar com o futuro. Tudo estava nas mãos do Senhor. Por quê? Porque ele, como uma ovelha, ele estaria protegido debaixo da mão do seu pastor. Jesus também fala lá em Mateus 6,33, né, que o Senhor é suficiente, quando ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Jesus estava falando a respeito de o que comer, o que vestir, que muitas pessoas ficam preocupadas com essas coisas, mas que, na verdade, o certo é que elas procurassem primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, fazer aquilo, a vontade de Deus, ter, né, a obediência com as coisas de Deus, e que todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é verdade, nós temos assim vários testemunhos dentro da igreja que falam sobre aquilo que às vezes nós nem falamos, nós pensamos, e o Senhor nos dá sem a gente nem ter pedido, sem a gente nem mesmo ter orado. Isso é maravilhoso. Paulo também fala em Filipenses 4,11, né, que ele já aprendeu a se contentar com o que ele tem. E se a gente for ver a realidade de Paulo, principalmente quando ele estava escrevendo essa carta, nós vamos ver o que ele tinha, né? Ele não tinha bens, ele estava preso, ele não tinha saúde, ele estava sendo açoitado. Ou seja, ele diz, né, nessa carta que está contente, que ele tem contentamento, né, em qualquer circunstância. Mas que segredo é esse? Como ser contente em qualquer circunstância? Né, assim, talvez seja incompreensível, mas quando você olha lá no verso, né, no verso 1 lá do capítulo 23, e você vê que Davi fala assim: nada me faltará. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não sente falta de nada, porque ele tem o Senhor. E Paulo também ouviu da própria boca do Senhor que a graça dele bastava, ou seja, o próprio Senhor, a própria presença do Senhor bastava para ele. E aí vem aquelas perguntas para nós, né? Será que essa presença do Senhor é tão suficiente para nós? Será que nós estamos, assim como Paulo, nos sentindo satisfeitos com a nossa vida? Satisfeitos de onde Deus nos colocou? Satisfeitos de como nós podemos servir a Deus? Satisfeito com aquilo que Deus te deu hoje para comer, para vestir, para se movimentar, para trabalhar? Será que nós estamos satisfeitos como o Senhor gostaria que nós estivéssemos? Ou satisfeitos como Paulo tem dito aqui? Paulo, que estava numa situação muito pior do que a nossa, né? Uma situação de fome, de todo tipo de precariedade, e ele é capaz de dizer que está contente em qualquer circunstância. Então, meus queridos, mesmo que nós tenhamos ausência de bens materiais, ausência de pessoas que nós amamos, ausência de alegria, de saúde, ausência de pessoas da família, né, de amigos, nós temos o Senhor como pastor. E no Salmo 23, verso 1, lá diz que nós não precisamos de mais nada. O nosso futuro está entregue àquele que é dono de toda a eternidade. E para nós isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós podemos descansar.
E é sobre isso mesmo que eu queria, né? É isso que eu queria enfatizar. O descanso no Senhor. O estar tranquilo que qualquer coisa que vai acontecer conosco, nós sabemos e temos a certeza de que o Senhor vai nos prover. Nada nos faltará. Eu espero que você tenha se sentido acariciado pela palavra de Deus hoje. E que Ele te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.